Bom dia, pessoal, tudo beleza? Só de boa. Pessoal, hoje a gente termina o nosso capítulo sobre inflamação, tá? E deixa eu já deixar aqui para vocês. Nós temos que ter um trabalho, né? Nós temos que ter um trabalho para agregar nota também lá. Como que vai ser esse trabalho? Eu vou deixar para vocês na plataforma um questionário, tá bom? Questionáriozinho pequeno, de 5 perguntas mesmo, tá? Jogo rápido. Acho que tem que valer 5 pontos. São 5 pontos de assistência e 5 pontos de trabalho. Tá? Então eu vou deixar na plataforma um questionáriozinho para vocês estarem fazendo, tá? Questionáriozinho rápido, 5 perguntas só, de múltipla escolha. Eu vou ver se eu deixo hoje. E aí eu deixo disponível ele até a aula que vem. Tá bom? Então, avise depois pro pessoal lá para estar entrando e fazendo esse questionário lá. Que vai ser o valor do trabalho. Beleza? Bom, pessoal, então a gente termina hoje inflamação. E semana que vem a gente começa distúrbios hemodinâmicos. Ainda não tem data certa para nossa P2, né? Tem, Tem já? eu acho que João postou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí e me avisa. Que eu já falo mais ou menos pra vocês até onde vai cair. Na P2. Tem aqui, professor. Ele colocou dia 1 é nutrição, dia 3 é anatomia patológica, dia 4 patologia cirúrgica, 9 diagnóstico, 11 fisiopatologia e 12 patologia médica. Dia 3 o nosso, então, anatopato. Sem ser na quarta que vem, na Isso, outra, então. dia 3. É... Certo. Então, pessoal, cai até a parte de inflamação. Vamos ver, dependendo do que for semana que vem. É distúrbio hemodinâmico, acho que é. Não lembro se é hemorragia. Aí eu ver se a aula da semana que vem cai ou não. Mas se cair a aula é curtinha também, é muito pouquinha coisa, tá? Podem ficar sossegados aí. Bom, pessoal, vamos lá então. Terminando então o nosso capítulo de inflamação. A gente relembra alguns lá para trás, alguns mediadores inflamatórios, né? A gente fala sobre a histamina como um papel importante na inflamação, certo? E começamos aqui a falar de um ponto da inflamação crônica, como algumas causas. A primeira causa da inflamação crônica, a gente cita a própria infecção de caráter persistente, né? Aquela infecção que foi mal combatida, aquele micro-organismo que foi mal removido. Então esse organismo tende a estar criando processo inflamatório ali naquele local e levando esse determinado tecido, determinado órgão, passar por esse
por esse tipo de inflamação, mas já de caráter crônico, né, devido a essa infecção que não foi combatida de forma correta, né, ou uma infecção persistente que às vezes nem chegou, aquele paciente que nem chega às vezes fazer uso da medicação para combater aquela infecção. Uma das situações que a gente vê é a famosa amidalite crônica. Aquele paciente que apresenta os sinais e os sintomas de faringoamidalite e chega lá, é o que a gente sempre fala, né? A gente fala brincando assim que o médico do pronto-socorro, né? Gente que faz plantão em um hospital de porta aberta ou em UPA, essas coisas, o médico nunca presta. Por quê? O paciente muitas vezes chega, né, lá 8 horas da noite, 9 horas da noite com a faringoamidalite. E aí você receita, um exemplo, você receita para o seu paciente lá uma cefalexina. Passa lá 7 dias de cefalexina para ele. Passa um anti-inflamatório e fala, ó, toma certinho 7 dias. O paciente vai embora para casa com a medicação certinho, com a prescrição perfeita. Lá pro terceiro dia, os sintomas, né, e esses sinais de inflamação, de irritação vão melhorar. O que o paciente faz? Ah, melhorou. Ah, não vou tomar isso aqui mais não. O paciente para de tomar. Beleza. Combateu a infecção? Não combateu. Vai passar ali seus 5 dias, 6 dias, essa inflamação vai piorar, né? Essa infecção ressurge de forma mais resistente e ele volta lá no pronto-socorro depois. Quando ele volta no pronto-socorro, quando ele vai em outro médico, o médico vai, passa um exemplo, azitromicina. Aí o paciente fala, não, agora eu vou tomar o remédio tudo, os dias tudo certinho que o doutor falou. Aí ele toma e sara. Porque a primeira infecção ficou mal curada. Aí ele vai falar, ah, o doutor fulano lá não presta, porque eu fui lá nele, ele passou pra mim um remédio lá, ó. Passou uma cefalexina, não vira nada. O doutor fulano que é bom, fui lá depois, aí ele passou o remédio certo. Tá? Então é esse esquema da infecção persistente. O paciente muitas vezes ele começa a medicação alivia a sintomatologia, né? Porque diminui aquela cascata inflamatória, diminui aquele pico inflamatório e o paciente para. Beleza? Um exemplo de pacientes que têm infecções de trato urinário de caráter crônico, principalmente quando você faz o antibiograma, você faz a urocultura e sai lá uma E. coli resistente a uma porrada de remédio já. É aquele paciente que faz automedicação descontrolada, aquele paciente que para qualquer dor de cabeça, tem paciente que vocês vão ver na vida de vocês aí, que ele fala assim, quando eu tô com o paciente tem uma inflamação de garganta, uma inflamaçãozinha, dormiu lá com o ar-condicionado muito gelado, né? Irritou a garganta do paciente. Ele vai e já toma uma cefalexina. Toma lá um dia também, 2, 3 comprimidos só. Ou ele toma 2, 3 dias de comprimido de azitromicina. Isso começa a fazer essa infecção. Essa bactéria começa a fazer resistência. Então, quando chega a exacerbar o quadro clínico, você tem que solicitar um antibiograma para ver o que vai, ao que é sensível a essa bactéria e ao que é resistente. Outro motivo de inflamação crônica são a exposição a agentes potencialmente tóxicos, né? O exemplo, a pessoas que ficam em exposição direta com sílica, ou a própria autoimunidade, né? As reações autoimunes. Vamos lá. A infiltração de células mononucleares. Como que acontece aqui durante o processo inflamatório, né? Falando dessa célula mononuclear, a gente fala do macrófago, né? Que é uma célula dominante na inflamação crônica.
você tem o monócito, né? O monócito tem vida de 1 dia, mas o macrófago perdura até por vários meses ou até anos dentro desse padrão inflamatório, né? E eles são atraídos e ativados lá atrás do que a gente falou, pela quimiotaxia, né? Ali você já tem o envolvimento de substâncias como as citocinas, as endotoxinas bacterianas, né? Que são as próprias toxinas que as bactérias que o agente invasor libera. Então esses macrófagos secretam produtos biologicamente ativos, né? Que quando não são controlados, eles começam a lesionar o próprio tecido são, né? E começa ali uma fibrose mais exacerbada. E também na inflamação crônica, você tem ali atuantes, né? Linfócitos, você tem os eosinófilos, você tem mastócitos envolvidos também nesse processo de inflamação crônica. Que hoje nós temos uma célula do pulmão, né, tecido do pulmão. E aqui você tem as várias características histológicas, certo? Então você tem aqui desde coleção de células inflamatórias, né? Você tem a destruição parenquimatosa da célula, perde a morfologia. Você tem aqui já um exemplo da inflamação aguda, né? Uma bronquopneumonia aguda, né? Você tem aqui o preenchimento dos espaços alveolares por neutrófilos, tá? Então você tem uma estase sanguínea, o vaso sanguíneo está bem congestionado também, que é uma característica lá da inflamação aguda também, né? Essa congestão vascular no sítio de inflamação, beleza? Já a inflamação granulomatosa, né? Ela torna-se um padrão diferente de reação inflamatória crônica, que ela tem um acúmulo maior de macrófagos ativados, né? Então esse acúmulo de macrófagos apresenta uma aparência epitelial. No próprio exemplo da tuberculose, né? Aquele acúmulo de macrófagos, ou também outra enfermidade que você encontra esse acúmulo excessivo de macrófagos é a própria doença da unha de gato, né? Essa doença da unha do gato, doença da arranhadura do gato. Essa enfermidade, ela como é que eu posso explicar para vocês? Ela aparenta ser tipo uma afetação de gânglios linfáticos, né? Que é causada mesmo depois da arranhadura do gato, né? Então você tem uma infecção pela bactéria. Era Bortonelia, não lembro o que lá. Bortonelia Henselai, eu acho que era. Se eu não estou enganado, né? Mas também essa enfermidade, ela pode ser também propagada por picada de inseto também, não? A gente cita a arranhadura do gato, né? Porque é mais comum. Então você tem uma infecção aí provocada por uma bactéria gram-negativa, uma bactéria que tem uma resistência maior, né? Você usa uma antibiótico terapia mais específica, então, por ser uma bactéria gram-negativa, bactéria de resistência maior, há esse acúmulo excessivo de macrófagos ativados, tá bom?
o próprio linfogranuloma inguinal também, a hanseníase, né? Enfermidade de Hansen, e a própria sífilis, você encontra esse acúmulo de macrófagos. Esse granuloma, né, já é um agregado de macrófagos, né? Então ele é semelhante a um epitélio cercado por uma espécie de um colar de leucócitos e de macrófagos. E você tem ali também uma predominância de linfócitos e alguns plasmócitos nesse tipo de situação. E esses granulomas podem ser de dois tipos. Podem ser tanto granulomas de corpos estranhos, que é provocado pela própria infecção pelo corpo estranho, né? Um exemplo, o talco é um corpo estranho quando em contato com qualquer tipo de tecido, né? Materiais que são grandes o suficientes para não ser fagocitados, então começa a ter esse englobamento desse corpo estranho, esse englobamento dessa partícula que não pôde ser fagocitada. É um exemplo de uma própria ferpa de madeira que entra na mão e o paciente não retira. Aí aquilo começa a endurecer em volta e passa anos, o paciente chega lá e tal. Você fala, o que é essa bolinha aqui na mão? Ah, torcei uma ferpa de uma madeira que eu tava mexendo, entrou aí, não tirei e ficou isso aí. Tá? Então há um encapsulamento desse corpo estranho, né? O próprio organismo entra como defesa para isolar esse corpo estranho do resto do sistema. E nós temos os granulomas imunes, que são causados por micro-organismos insolúveis. Aqui a gente fala já o exemplo da tuberculose, que você tem o bacilo, né, que causa esse tipo de granuloma, chamado de tubérculo. Então nós temos alguns tipos de micro-organismos que causam essas inflamações granulomatosas, né? Essas enfermidades com infiltração granulomatosa. Um exemplo da tuberculose, né? A Mycobacterium tuberculose. Você tem um granuloma caseoso, né? No caso um tubérculo, foco de macrófagos ativados. Tem ali um rodeamento de fibroblasto, linfócito, né? Tem célula de Langerhans, então pode encontrar necrose central também, resto de granulares amorfos, bacilo álcoácido resistente. Na própria lepra, né, o Mycobacterium leprae, você tem esse bacilo álcoácido que são resistentes nos macrófagos, né? E você encontra granulomas não caseosos. Sífilis, né, o treponema pálido, a doença da arranhadora do gato, que foram os bacilos gram-negativos que a gente falou, a sarcoidose não tem um bacilo ou um germe propriamente dizendo, né? Mas se sabe que você tem ali uma formação, você tem ali uma abundância em macrófagos ativados. E a doença de Crohn, que é aquela enfermidade inflamatória intestinal, aquela irritação intestinal, às vezes de caráter crônico, né? Uma reação imune contra uma bactéria intestinal. Então você tem ali autoantígenos por trás dessa enfermidade, né? Então nesse tipo de situação você observa uma infiltração inflamatória crônica mais densa, né? Então você tem ali granulomas não caseosos, né? Que são ocasionados na parede do intestino, são bem características. E aqui nós temos uma lâmina, né, do granuloma tuberculoso que a gente falou ali atrás. Então você tem uma área de necrose, né, rodeada por múltiplas células
gigantes, que são as células, né? Células de tipo de Langerhans. Você tem também predomínio também de células epitelióides e linfócitos. Está bem carregado nessa enfermidade, né? na tuberculose. Quais são os efeitos sistêmicos da inflamação? A gente fala sistêmico quando já afeta já o sistema inteiro do paciente, já afeta o corpo inteiro. Primeiro é a febre, né? Você tem uma febre induzida como resposta, né, a essas substâncias, né? Essas substâncias são os pirogênios. Por isso que quando eu preciso abaixar a febre do meu paciente, eu uso um antipirético. Esses pirogênios estimulam a síntese das prostaglandinas lá no hipotálamo. O hipotálamo, que é considerado o termostato central do corpo, né? Ele regula a temperatura corporal. E acredita-se, dentro da patologia, dentro dos conceitos patológicos, que a própria febre induz proteínas do choque térmico. Você induzindo essas proteínas do choque térmico vai aumentar a resposta linfocitária a micro-organismos. Tá? Então, por isso que muitas vezes o paciente apresenta essa febre súbita já no início do processo inflamatório. Na segunda fase, na fase aguda, já como segunda resposta, né, com as proteínas da fase aguda, elas são o fibrinogênio, a proteína C reativa, tá? Aqui eu estou falando de PCR, de proteína C reativa. Tá? Cuidado para não confundir com reação em cadeia polimerase, beleza? Aqui é a proteína C reativa. Doutor, o que dá para confundir esse PCR também? Parada cardiorrespiratória, mas aqui inflamação. Então, proteína C reativa. E também a proteína amiloide série A, né? A SAA. Essa PCR e essa proteína amiloide série A é o que liga a parede do micróbio, né? É o que vai fazer a conexão lá na parede do micróbio para facilitar a fagocitose. Já o fibrinogênio, a gente vê ali como proteínas da fase aguda, vai induzir a esse empilhamento de eritrócitos, né? Ou seja, aumenta a velocidade de hemossedimentação. Por isso que quando você faz o hemograma e o paciente está inflamado, o paciente está com alguma infecção, o VHS, a velocidade de hemossedimentação no hemograma, está aumentada, beleza? Devido a esse empilhamento de eritrócitos, tá? Então tudo começa a fazer sentido agora. Então você tem uma leucocitose, quando você tem um aumento no número de leucócitos, né? Então você tem ali leucócitos que chegam de 15 mil a 20 mil, tá bom? Mas esses leucócitos podem aumentar de forma exorbitante, né? A 40 mil, 100 mil, vai depender de como é o foco inflamatório do paciente, né? E vai depender de quão já está fora de controle essa inflamação. Aqui a gente fala de reação leucemoides, né? Quando você tem essa leucocitose exacerbada demais. A neutrofilia, beleza? É quando você tem o aumento do número de leucócitos, beleza? De leucócitos, aqui tá errado, perdão, é neutrófilos, tá? Você tem um aumento no número de neutrófilos. Aumentou o neutrófilo, chama neutrofilia. Diminuiu, neutropenia, beleza? Então você tem essa neutrofilia em excesso em algumas inflamações específicas, como a mononucleose, aquela famosa doença do beijo, né? Você tem aquela afetação de cavidade oral, bem dizer toda, amígdala, língua, né? Na própria cachumba, na rubéola. A eosinofilia é o aumento do número de eosinófilos, né?
O aumento do número de eosinófilos já vem ali muito comum em processos alérgicos, asma, rinite, infecções parasitárias, tá bom? Então é normal num paciente que tem infecções parasitárias você encontrar um quadro de eosinofilia lá no hemograma do seu paciente, tá? E outros sintomas, falando aqui das afetações sistêmicas, podem incluir taquicardia. A taquicardia pode ser induzida pela própria febre. Um paciente febril é um paciente taquicárdico, tá? Muito difícil você pegar um paciente que está no estado febril e com a frequência cardíaca normalzinha, 80, 70, tá? Geralmente você pega um paciente que está febril, a frequência cardíaca dele está mais alterada mesmo, ele está um pouco taquicárdico, tem um aumento da pressão arterial, tá? O paciente está com a PA um pouquinho elevada, o paciente está sudoreico, né? É um paciente que treme, que sente calafrios, paciente anoréxico, o paciente perde a fome durante esse processo inflamatório, aquele paciente sonolento que começa a referir fraqueza depois, tá? Tudo por conta desse processo inflamatório. Aí vem uma cascata, febre, taquicardia, tá? E aí o paciente começa a referir esses sintomas aí. Quando eu falo já da sepse, né, da infecção já espalhou por todo o organismo, foi para a corrente sanguínea, né? Então uma septicemia, você tem uma maior produção de citocinas, né? As citocinas TNF e o IL-1. O que acontece? Essas citocinas, né, de forma exagerada, de forma descontrolada, causam uma enfermidade que se chama coagulação intravascular disseminada. Muitas vezes o paciente que tem essas septicemias, o paciente está em septicemia, um paciente que está séptico lá internado, esse paciente também recebe anticoagulação, tá? E antiagregação plaquetária para prevenir essa coagulação intravascular disseminada. Ou seja, a própria citocina em excesso também pode fazer lesão hepática. Por isso que começa a fazer sentido agora, o paciente de UTI, por causa desses altos valores de citocina, causando lesão hepática, o que acontece? Essa lesão hepática em excesso, vamos citar um exemplo do Covid. Uma infecção por Covid, por SARS-CoV-2, causa essa exacerbação, esses altos níveis de citocina na corrente sanguínea, certo? Então, existem cepas do Covid que essas produções de citocinas são maiores. Exemplo, cepa P1, essa cepa que veio do Amazonas, né? Ou seja, o paciente começa a cursar com uma lesão hepática, muitas vezes antes de vir com a afetação respiratória. Então o paciente, entre aspas, né, começa a balear o fígado, né, começa a ferrar o fígado antes do pulmão. Então quando o paciente já chega a sentir aquela insuficiência respiratória, o paciente já está com hepatite. O paciente já está com o fígado tão lesionado, né? Ou seja, o fígado, ele é a usina de processamento medicamentoso do corpo. A maior parte das medicações são sintetizadas pelo fígado. Ah, doutor, por isso então que nesses casos mais graves, onde o paciente demora a buscar ajuda, estamos citando o Covid aqui como exemplo. Eu passo antibiótico terapia, eu passo medicação, e a medicação basicamente não faz efeito mais no paciente. É por isso, porque o paciente já teve uma lesão hepática mais grave, o paciente já está numa lesão hepática mais instaurada e você não tem a metabolização dessas medicações. Então você passa medicamento e o paciente não melhora. O paciente não consegue, o fígado do paciente não consegue metabolizar essas medicações.
E assim são em outras infecções também. O paciente demora a buscar ajuda, o paciente demora, aquele paciente diz, não vou no hospital, não vou no médico. Então, chega ao ponto dessa septicemia, a liberação de citocina é tão grande que o paciente começa a entrar em uma insuficiência hepática. Então, a medicação não começa a ser metabolizada mais. Secundariamente, o paciente começa a ficar o quê? Hiperglicêmico, porque ele passa a ter uma má manutenção da glicose sanguínea. Então, o paciente começa a ficar hiperglicêmico. Por isso que dentro do hospital, o paciente internado, né, o paciente que está recebendo antibiótico terapia para uma infecção, você começa a ter aquele cuidado mais excessivo em ver quanto está a glicemia desse paciente. Quase 2 em 2 horas, né, de 6 em 6 horas, não vai lá, fura o dedinho do paciente e mede a glicemia capilar dele. Beleza? Aqui você já consegue prever lesões hepáticas. Beleza? Tá vendo como que tudo começa a se encaixar agora? Quando a gente associa a clínica, arrasta a clínica para o meio da anatomia patológica, começa a dar mais uma clareada na visão. A própria produção exagerada dessas citocinas de forma específica também pode gerar uma insuficiência cardíaca, né? Queda da pressão arterial, secundariamente, por último, leva o paciente ao choque séptico. Beleza? Aí é onde o paciente já entra naquele estado de choque. Queda de PA, cai frequência cardíaca, né? Então você já olha aquele paciente saturado, aquele paciente sudoreico, sua frio, pele pegajosa, tá bom? Aquele paciente que já tem uma descompensação grave dos sinais vitais, e aquele paciente que tem risco eminente de óbito, tá? Aquele paciente que muitas vezes ele já não responde muito bem o tratamento, já precisa de auxílio de drogas vasoativas, que são essas drogas vasoativas. Drogas para manutenção da frequência cardíaca, para manutenção da PA. Beleza? Então o paciente já precisa daquele acesso venoso central, aquele que você vê embaixo da clavícula ou no pescoço aqui. Aquele acesso carotídeo. Então, porque é o vaso mais calibroso, né? O vaso mais resistente, ele tolera mais essa infusão de droga vasoativa do que o vaso periférico, né? As drogas vasoativas podem fazer necrose de vaso periférico. Beleza, pessoal? Beleza.